Olá, profissionais da harmonização orofacial. Hoje nós vamos dar uma passeada pelos vários procedimentos da harmonização facial. Vamos fazer um bate-papo aqui do que a gente mais faz de procedimento nos nossos consultórios, né? Qual que é a realidade do dia a dia dentro dos nossos consultórios. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender é sobre a legislação, né? Então, assim, hoje já existe essa especialidade na odontologia, né? Então, nós tivemos a resolução 198 em janeiro de 2019, que regulamentou essa especialidade. E eu vou ler algumas coisas aqui na tela do computador, vou realmente ler na íntegra o que está escrito nessa lei, para vocês entenderem o que realmente a gente pode fazer, né? Porque tem muita gente que fica, mas isso pode, isso não pode. Então, vamos lá, ó. Fazer uso da toxina botulínica, preenchedores faciais e agregados leucoplaquetários autólogos na região orofacial e estruturas anexas e afins. Fazer a intradermoterapia e o uso de biomateriais indutores percutâneos de colágeno. Realizar procedimentos biofotônicos e ou laser terapia. Realizar tratamento de lipoplastia facial através de técnicas químicas, físicas ou mecânicas na região orofacial. Técnicas cirúrgicas de remoção de corpo adiposo de Bichat, né, que é a bichectomia, e técnicas cirúrgicas para correção de lábios, lip lifting, que não é área obrigatória. Então, é tudo na sua área de atuação e em estruturas relacionadas, anexas e afins. Então, isso é o que está na lei. Então, nós já sabemos o que podemos, né, onde podemos atuar, nós estamos preparados para receber o paciente e nós temos, primeiramente, que fazer o quê? Uma boa anamnese e uma boa análise facial desse paciente. Entender o que está acontecendo com aquela face, né, em relação ao processo de envelhecimento, e ver o que o paciente busca e o que é possível fazer, porque nem sempre a gente consegue fazer tudo que o paciente pede, né? Tem alguns pacientes, alguns casos que são cirúrgicos, que a gente tem que caminhar para a cirurgia plástica, que somente com a harmonização facial a gente não vai conseguir, né, atingir os objetivos, ou muitas vezes o paciente ele tem uma ideia irreal do que a gente pode conseguir com a harmonização facial, e aí você não vai conseguir atender o paciente, né? Então, vamos retomar um pouquinho a parte de envelhecimento, né? Então, o envelhecimento, a gente sabe que ocorre reabsorção óssea nesse processo, perda de vascularização, a gente vai tendo uma ptose facial, né? Porque os coxins de gordura, além deles diminuírem, uma pitose, então vai ocorrendo a dobra aqui no bigode chinês, o Joes, a gente tem perda de elastina, de colágeno, a gente perde hidratação, então a gente tem todo esse processo de envelhecimento que faz com que a gente perda o contorno facial, né? Então, a gente tem que saber avaliar as proporções faciais e o formato dos rostos, né? Porque uma das coisas que acontece é a gente perder esse contorno facial. E aí tem as possibilidades de tratamento, que hoje são inúmeras, né? Então, tem inúmeros procedimentos para a gente tratar pele, tem a parte de toxina, tem a parte de preenchedores, de bioestimuladores, de fios, de aparelhos, né? Que estão aí também para ajudar a gente nesse tratamento todo aí de face. Então, são muitas as terapias que a gente pode escolher ali dentro do consultório. E para isso a gente precisa fazer um bom planejamento, um bom diagnóstico do caso e um bom planejamento. Então vamos começar a conversar um pouquinho sobre toxina botulínica, né? Então a toxina botulínica, a gente sabe que ela tem uma indicação estética e uma indicação funcional. Qual que é a contraindicação absoluta da toxina botulínica? Alergia ao produto, gravidez, amamentação, né? Embora algumas pessoas contestem, gente, não tem trabalho, né? Ninguém faz trabalho com a gestante, né? Com a mãe que está ali amamentando. Doenças autoimunes, né? De comprometimento muscular, principalmente, como a miastenia graves, né? A ELA,
que as pessoas têm um comprometimento já da musculatura. Tem que tomar cuidado com uso de antibióticos da classe dos aminoglicosídeos, como a neomicina, a gentamicina, que por si só eles já são bloqueadores de transmissão neuromuscular. Então, pode potencializar a ação dessa toxina. Vocês já devem ter ouvido falar em peptídeo botulínico, não é? Então, a toxina está aí agora também para o tratamento de pele. Então, a diferença é que não é injetável no músculo, normalmente é associado a microagulhamento, tá? Para tratar epiderme, derme, melhorar colágeno, melhorar a firmeza de pele, qualidade de pele, rugas estáticas, manchas. Qual que é a diferença da toxina do peptídeo para a toxina? Não tem cadeia pesada como a toxina botulínica, somente a cadeia leve, tá certo? Nós sabemos, em relação à toxina botulínica, que a resposta do tratamento é dose dependente e que o planejamento tem que ser individualizado. Então, é lógico que quando a gente ensina para o aluno, a gente parte de um protocolo, tanto de pontos como de número de unidades, porque tem que ter uma curva de crescimento. Mas aí, conforme o aluno entende como que funciona, né? O profissional entende como funciona a toxina botulínica, como ela age no músculo, né? Como que a gente pode distribuir essa toxina botulínica na face, né? Na musculatura. Aí você vai fazendo o quê? Individualizando o tratamento, tanto em questão de dose como em pontos de aplicação, tá certo? Então, tem gente que fala assim, a toxina não dura nada. Às vezes foi uma hipodose, uma dose menor, né, do que precisava, uma subdose, que a gente fala, da toxina botulínica para aquela contração muscular, e aí a toxina acaba não durando mesmo, tá certo? Ou você precisava ter posto mais pontos, né, distribuído melhor naquela musculatura. Então, a toxina, ela é dose dependente, tá certo? Vamos falar um pouquinho agora dos preenchedores faciais. A gente sabe que existem vários tipos de preenchedores faciais no mercado, com reticulações diferentes, conforme a área que a gente vai trabalhar, a gente escolhe essa reticulação. É muito importante a gente conhecer a reologia de cada produto que a gente vai usar, a indicação de cada produto que a gente vai usar, porque uma das maior probabilidade de intercorrência, gente, é você aplicar produto errado para aquela determinada região, tá certo? Então, é importante conhecer o produto, conhecer a reologia desse produto, para você saber em que área que ele pode ser aplicado, que aí você vai estar diminuindo consideravelmente as suas intercorrências. A gente tem os bioestimuladores, né, que também podem ser só estimuladores de colágeno, como eles também, alguns servem como preenchedores, e como, por exemplo, a hidroxiapatita de cálcio, que a gente pode usar também ela como preenchedor, então acaba tanto tendo a função de bioestimular, como tendo a função de preencher, tá certo? Temos que tomar cuidado com as contraindicações para uso de preenchedores, né, ou mesmo desses bioestimuladores, pacientes com doenças autoimunes, lúpus, por exemplo, a gente tem que tomar muito cuidado, né, com paciente que tem lúpus e realmente tentar não criar um processo inflamatório nesse paciente, porque senão pode dar problema. Então, é contraindicado. Por quê? Porque quando a gente faz um preenchimento, a gente causa um processo inflamatório que pode ser gatilho para desenvolver os quadros da doença. Então, gente, muito cuidado com doença autoimune, sabe? Discuta com um médico que acompanha o seu paciente, não sai tratando o paciente autoimune, não, sem conversar com o médico, saber que estágio que está essa doença, se está em remissão da doença, o médico é a melhor pessoa para autorizar ou não, tá? Que mais? Sabemos que para trabalhar com preenchedores, a gente tem que avaliar onde tem perda de estrutura, onde que esse envelhecimento facial causou uma perda, porque quando a gente vai reestruturar essa face, a gente vai, além de devolver essa perda, né, a gente faz uma sustentação
e um efeito lifting nessa face, a hora que a gente vai reestruturar. E para que isso aconteça, a gente tem que ter um bom olhar clínico para saber exatamente aonde que está faltando ali, aonde que teve perda de estrutura, perda de gordura, de coxim, né? Onde a gente precisa de sombra, onde a gente precisa de luz na face, normalmente onde a gente precisa de luz é onde a gente precisa preencher, né? A gente sabe que hoje em dia é muito difícil a gente preencher um suco naso, né? Hoje, nossa, acho que eu nem sei lá quanto tempo que eu não preencho um suco naso no consultório. Porque normalmente o que a gente faz? A gente reestrutura a região de terço médio, isso já preenche um pouco de fossa canina, a gente já reestruturando essa face, a gente já elimina esse suco nasolabial, né? A gente sabe que normalmente, para tratar o suco nasolabial, a gente tem que tratar o terço médio da face, a não ser quando, como fala, é uma coisa muito sutil, o paciente mais jovem, então você acaba preenchendo direto o suco naso. Ou você faz a reestruturação do terço médio e aí você preenche o suco naso como um acabamento, né? E falando em preenchedor, uma coisa que a gente não pode deixar de comentar são os excessos que estão ocorrendo hoje em dia, né, gente? A gente vê aí faces descaracterizadas, não estou aqui para discutir se é feio, se é bonito, se deve ou se não deve, nem para falar nada do profissional que usa grandes quantidades, eu não estou aqui para falar isso, tá certo? Eu só falo que tem que tomar cuidado com o excesso de produto, porque a gente sabe, né, que teve um estudo em 2013 sobre o BDDE, que é o reticulador do ácido hialurônico, que o ideal seria usar 20 ml de preenchedor por ano no paciente. Se não me engano, nesse artigo fala de pacientes em torno de 60 quilos. Aí eu deixo uma pergunta para vocês. E aí, o que vai acontecer com esses casos que a gente vê, que coloca aí 30, 40, 50 ml de preenchedor na face? Não importa que foi em um ano, né? O estudo fala, lógico que assim, a gente não pode levar só um estudo em consideração, mas eu acho que o que a gente mais tem que se preocupar hoje em relação aos preenchedores é exatamente isso, que a gente tem pouco estudo ainda em relação a isso, né? E saber dessa toxicidade, o que vai acontecer, como que estarão esses casos daqui a alguns anos. Então, assim, para quem me conhece, sabe que eu sou uma profissional extremamente conservadora, sou a favor, sim, de preenchedores, sou a favor de harmonizar face, sou a favor de devolver os contornos faciais que foram ali perdidos, mas a gente tem que ter muita cautela na hora de escolher, né, o que a gente vai preencher, quantidade de preenchedor, enquanto a gente não tem esses estudos, né? Eu acho que, assim, eu costumo falar, eu particularmente, no meu consultório, com os meus pacientes, ensino para os meus alunos, tudo o mais embasado possível em estudos científicos, né, artigos científicos, pesquisas, bula de produto, é extremamente importante a gente seguir, né, para que a gente não tenha problemas aí, intercorrências futuras, tá certo? E outra coisa que eu costumo falar é do planejamento individualizado, né? Quando a gente inicia a ROF, quando a gente começa a aprender, como eu já falei lá quando eu falei de toxina, a gente tem que seguir alguns protocolos, e mesmo quando a gente, né, eu que dou bastante aula, a gente ensina para o aluno, a gente tem que ensinar alguns protocolos, porque esse aluno tem que ter um norte, ele tem que começar de algum ponto para que ele tenha uma curva de crescimento e depois ele consiga individualizar esse procedimento, tá certo? Então, é lógico que quando a gente vai dar, não tem como, quando você vai começar um curso básico, você vai ensinar o aluno a preencher ali um suco naso, fazer um contorno labial, você ensina uma técnica de malar ali, meio engessada, para ele pegar a habilidade, né, de passar uma cânula, ou mesmo de colocar ali um produto no arco zigomático ali com agulha, mas é lógico que com a curva de aprendizado, a ideia é que ele analise essa face, veja onde falta produto e faça um planejamento individualizado para o paciente,
tá certo? E isso só acontece, óbvio, com experiência clínica, com estudo de teoria, e muito estudo, erro e acerto, até que você está cada dia melhor, tá certo? Em relação aos bioestimuladores agora, né? Bioestimulador está muito em alta. Eu sou, assim, fã número 1 de bioestimulador. Eu acho fantástico os resultados que a gente tem. E eu acho que, assim, o preenchedor, você está ali preenchendo aquele buraco, aquela depressão. O bioestimulador, você está fazendo sua célula trabalhar para você, né? Produzir colágeno. Então, eu acho realmente fantástico. E a gente tem aí, né, os mais conhecidos aí, que são o ácido polilático, que é o Sculptra, hidroxiapatita de cálcio, que a gente tem o Radiesse, o Diamond, e a policaprolactona, que é o Elancê, tá certo? Então, é o que a gente tem hoje aí no mercado e o que a gente mais tem dentro dos nossos consultórios, tá certo? Então, eu gosto muito de trabalhar com bioestimulador, tá? Principalmente em pele mais madura, porque além de melhorar a firmeza da pele, a elasticidade, a gente tem como resultado um leve efeito lifting, que eu gosto muito. É lógico que a gente tem que avisar, né, o nosso paciente, baixar a ansiedade do paciente, porque é diferente do ácido hialurônico que você injeta e o paciente já vê o resultado do bioestimulador vem a longo prazo, mas fica muito bonito, fica muito natural, né? E o objetivo desse tratamento com bioestimulador é combater a flacidez através do estímulo de colágeno. Tem alguns tipos de bioestimuladores, como eu já até comentei, que servem também como preenchedor, né? Como, por exemplo, a hidroxiapatita de cálcio, que eu às vezes uso como preenchedor, que você pode usar puro para volumizar uma área, ou diluído para bioestimular, tá certo? Então, é assim, abuse do bioestimulador, porque realmente dá um resultado bem legal. E agora a gente vai passar um pouquinho pelos fios. Os fios PDO liso, que eu adoro fazer malhas, principalmente em casos com cicatriz de acne. Gente, malhas de fio de PDO é tudo de bom para cicatriz de acne. Resultados fantásticos, tá? E essas malhas de fios melhoram rugas finas, qualidade de pele, brilho, textura. É fantástico o resultado que a gente tem quando a gente trabalha com uma boa malha de fios, né? Lógico que não adianta pôr 3, 4 fiozinhos de cada lado, que você não vai ter esse resultado. Mas, se você trabalhar com uma boa malha, você vai ver que resultado fantástico que a gente tem com essa terapia. E os fios espiculados, né? Que em caso onde a gente tem muito peso de tecido e a gente tem que fazer um reposicionamento tecidual, coadjuvante com o restante de terapias. Porque também não adianta, gente, se encher, colocar fio especulado, o paciente com uma superpitose e falar que ele vai ficar com um efeito lifting, vai ficar esticado com esse fio especulado, que a gente sabe que nem sempre a gente tem isso como resposta do fio especulado, dependendo do peso desse tecido, né? Mas também é um excelente bioestimulador de colágeno. E quando a gente tem, sim, peso de tecido, tem que reposicionar esses tecidos, a gente usa junto com outras terapias para a gente conseguir fazer esse reposicionamento tecidual e devolver o contorno da face do paciente. Quando a gente fala em fios, né, a gente tem as contraindicações, né, pacientes que apresentam queloide, por exemplo, e problemas de cicatrização, né, a gente é contraindicado para o uso de fios. Pacientes que tomam anticoagulante, a gente tem que avaliar. Por quê? Porque não por conta de interação medicamentosa, nada disso, porque aumenta o sangramento e os hematomas, né? E a gente vai passar ali um monte de cânula, de agulha na face do paciente, então precisa ponderar aí esse uso de anticoagulante, quanto que usa de anticoagulante, e se dá para a gente trabalhar ou não, tá? Então, nós demos uma passeada nos principais procedimentos que estão aí no dia a dia do nosso consultório, né? Você que é da área, que já pratica todos esses procedimentos, né? Você, dentista, ou profissional, né, da área de harmonização, tem outras áreas aí que trabalham na harmonização
facial, né, que se interessa por essa área, tem mais alguma dúvida ou sugestão a respeito desse tema específico? Caso tenha, deixa aí nos comentários que eu vou procurar responder a todas da melhor forma possível e quem sabe eu farei um vídeo específico para você sobre o tema que você deixar aí nos comentários. E a gente se vê nos próximos vídeos. Até mais!